Gente amada do meu coração, a paz. Sem dúvida nenhuma, oração é um dos pontos principais de uma vida cristã saudável. Se você não é um homem ou uma mulher de oração, esquece, você não vai ter intimidade com Deus. Oração tem que ser tão normal e natural quanto respirar na vida de quem crê. E hoje o Senhor abriu a minha mente e eu preciso trazer para vocês hoje o que Ele me fez entender sobre oração. Há alguns dias atrás eu fui com a minha maravilhosa, amada, linda, cheirosa, tudo de bom esposa, visitar os meus pais. E aí a gente tava sentado lá no sofá, aquele momento gostoso, aquela comunhão toda, né? E a gente entrou num assunto sobre oração. A gente tava falando sobre orar e pedir a Deus, uns assuntos nossos lá. E aí em determinado momento meu pai falou assim: esse negócio de orar é um mistério, porque nós oramos muito e a Elisa foi curada, e nós oramos muito e o Jorge Luiz morreu. Pra quem não sabe das histórias, vou deixar bem por cima pra vocês entenderem. Eu sou o Daniel, tenho 30 anos de idade. Eu tenho a minha irmã Laís e a Laura. As duas são mais novas que eu. Duas irmãs que eu amo muito também. E eu teria um irmão chamado Jorge Luiz que teria 33. Ele seria 3 anos mais velho que eu. E eu digo teria porque com 3 aninhos, o Senhor resolveu levar ele embora. Ele caiu na piscininha e morreu afogado e o Senhor levou. E muita gente orou por ele, muita gente pediu e o Senhor não curou o Jorge Luiz. O Jorge Luiz ele ainda ficou um tempo em coma no hospital e o Senhor quis levar. Só que, recentemente, a netinha do nosso pastor, do tio Eros, da igreja que eu frequentava, agora eu tô na igreja batista com o pastor Itamar. Antes eu era da comunidade com o tio Eros. Amo demais todos eles. Só mudei por questão ministerial, para trabalhar mais na obra. E aí o que acontece? A netinha do tio Eros, ela teve leucemia. Menininha novinha de tudo, 3, 4 aninhos, linda, uma menina linda, fantástica. E teve leucemia. E muita gente orou, graças a Deus, graças aos médicos, graças à medicina também, lógico. É o Senhor que deu sabedoria e capacidade a eles. Ela foi curada. E aí meu pai lançou essa questão, não como mágoa, ele não falou como magoado com Deus não, mas conversando sobre oração, ele falou assim: a gente tem que entender que Deus faz o que Ele quiser. Meu pai falando, a gente orou pelo Jorge Luiz, o Jorge Luiz morreu, e oramos pela Elisa e a Elisa foi curada. Como entender isso aí? Se Deus vai fazer o que Ele quer, se Deus vai fazer o que Ele tem vontade de fazer, aonde que entra a necessidade e a eficácia de uma oração? Meus queridos, não misturem duas coisas. O Senhor, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quiser. Ele não precisa da nossa oração para fazer nada. Quando é uma vontade absoluta de Deus, Ele vai realizar ainda que ninguém ore. Não importa se não tem ninguém orando, se é vontade dEle, Ele vai fazer. Por outro lado, existem coisas que não são vontades absolutas de Deus e que depende sim da nossa oração. Por que que depende? Porque Deus quer que nós sejamos participantes junto com Ele da obra que Ele realiza nessa terra. Eu vou mostrar agora para vocês 2 exemplos. O primeiro mostra essa vontade absoluta de Deus, essa vontade soberana. Ele quis que fosse assim e vai ser assim e não interessa, podem orar o quanto vocês quiserem, eu vou fazer o que eu quero. Esse é o primeiro caso, lembrando que a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. E no segundo caso, é um caso onde um filho de Deus orou, Deus se agradou daquela oração e ele aceitou aquela oração e falou assim: vamos fazer assim mesmo. Gostei do seu pedido e vou fazer desse jeito e você vai ser participante comigo da obra. O primeiro caso está em Deuteronômio, capítulo 3, verso 25 e 26. Aqui você vai ver o quê? Que momento que é esse? Só para você se situar, eu vou deixar o texto aqui para você ler, mas antes eu vou dar uma explicação bem rápida. Deus disse para Moisés que ele não entraria na terra prometida. Por quê? Porque em determinado momento Deus ordenou a Moisés dizendo: Moisés, mande que da pedra saia água para matar a sede do meu povo. Moisés, por algum motivo que a Bíblia não deixa claro, ele teve um certo momento de dúvida ou desconfiança, incredulidade, que seja, e ele não ordenou a pedra como o Senhor mandou. Ele não mandou para a pedra: sai água em nome de Deus. Ele não falou isso. Ele bateu o cajado. Ele confiou mais no cajado dele, porque esse cajado Deus já tinha usado para realizar vários milagres através de Moisés. Ele confiou mais no objeto do que no Senhor. Ele creu mais no objeto ungido do que no próprio Deus. E aí Deus falou para ele: você não vai entrar na terra prometida. E olha o que acontece aí. Agora eu vou pôr o texto aí para você ler. Deuteronômio 3, 25 e 26, veja aí. Moisés está falando com o povo o que ele falou com Deus. Ele está contando para o povo que ele disse assim: Senhor, rogo-te, me deixes passar, ou seja, me deixe entrar na terra prometida, para que eu veja essa boa terra que está além do Jordão, essa boa montanha e o Líbano. Moisés pede isso para Deus. E aí, olha só o que Moisés conta para o povo que Deus falou com ele.
Porém, gente, o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vocês e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais deste assunto. Você está vendo? Nesse caso, Moisés orou e Deus disse não. Deus falou: não vou fazer, não quero fazer, e basta, não adianta orar, pode fazer jejum, oração, eu não vou mudar, a minha vontade é essa. E você vai ver um segundo caso, onde uma oração de um servo, uma oração de um filho, encaixou com a vontade de Deus, e aquele filho foi usado como participante da vontade de Deus nessa terra. Você vai ver, isso está em Gênesis, capítulo 18, eu vou colocar aí o texto também, leia aí comigo, verso 20 e 21. Deus está falando com Abraão, através de 3 anjos, Deus está falando com Abraão, dizendo assim: Abraão, o clamor de Sodoma e Gomorra se multiplicou demais, porque o seu pecado tem se agravado muito. Eu vou descer e vou ver se com efeito tem praticado segundo o clamor, ou segundo a oração que está chegando até mim. Se não for, saberei. Volta aqui para mim. Então você está vendo que Deus ele fala para Abraão: Abraão, tem um clamor chegando de Sodoma aqui, a oração de Sodoma está chegando. Só que nós sabemos que Sodoma e Gomorra é uma cidade extremamente caída. Então alguém em Sodoma e Gomorra estava orando. Alguma pessoa estava orando. E aí você vai ver, agora entra aí de novo o texto, Gênesis 19:10, olha aí. A partir do verso 10 até o verso 13. Olha só, anjos são enviados até Sodoma e Gomorra para salvar Ló e a sua família. E olha o que os anjos falam para Ló, a partir do verso 10. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar Ló consigo na casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Por quê? Porque os homens de Sodoma e Gomorra eram tão perdidos que eles queriam fazer sexo com os anjos. Você vai ler um pouquinho antes aí no capítulo 19, que os homens daquela cidade queriam pegar os anjos e queriam traçar os anjos, velho. E aí os anjos esconderam dentro da casa de Ló, e como castigo eles feriram os homens de cegueira. E olha só o que acontece no verso 12. Então aqueles homens disseram a Ló: tem mais alguém aqui? Teu genro, teus filhos e tuas filhas e todos quanto estão nessa cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Volta para minha cara gorda aqui. Vocês estão vendo? Nesse caso, quem ligou, quem acionou a justiça de Deus nessa terra foi a oração de Ló. Então você vê que a oração de Ló foi o suficiente para trazer justiça sobre toda uma cidade que rejeitava a palavra de Deus. Então por um lado você vê Moisés orando e Deus dizendo não. Por outro lado você vê Ló orando e Deus dizendo sim. Gente, a nossa função é orar sempre. Moisés não sabia se Deus ia responder. Ló não sabia se Deus ia responder. Moisés não sabia se era sim ou não. Ló não sabia se era sim ou não. Então o que eles fizeram? Eles oraram mesmo assim. Eu e você, nós não sabemos se Deus vai responder ou não. Nós não sabemos se é da vontade de Deus ou não. Nós não sabemos se Ele vai dizer não à nossa oração e vai fazer a vontade absoluta dele, ou se Ele vai ouvir a nossa oração e vai falar assim: eu vou fazer o que você está falando, gostei da sua oração e eu vou atender. Entenda, a gente não sabe. Então se a gente não sabe, a gente vai orar sempre. Essa semana também aconteceu comigo 2 casos muito loucos. Uma moça foi fazer uma entrevista de emprego, uma amada minha. Aí ela virou e falou: Dani, ora comigo. Eu orei com ela, ela foi lá, foi aprovada, tá trabalhando, glória a Deus por isso. Por outro lado, uma outra amiga minha virou e falou assim: Dani, eu vou operar amanhã, eu queria que você orasse pela minha cirurgia. Clamamos, oramos pela cirurgia. Chegou no outro dia, na hora que ela ia ser operada, o médico teve uma emergência e não pôde operá-la. Ele teve que remarcar a cirurgia dela. Aí que vem os 1000 questionamentos. Será que a primeira, se a gente não tivesse orado, a resposta no emprego teria sido negativa? Será que a outra minha amiga, se a gente não tivesse orado, ela teria ido para a mesa de cirurgia e a cirurgia teria sido um fracasso, ela teria morrido? Eu não sei. Mas se eu não sei, o que eu faço? Eu fico esperando para ver o que vai acontecer? Claro que não. Eu vou clamar: Senhor, em nome de Jesus. E eu creio que é perfeitamente possível que a primeira menina não ia passar no emprego, e por causa da nossa oração o Senhor tocou o coração do entrevistado. E eu também creio que é perfeitamente possível que essa minha outra amiga ia para a cirurgia e a cirurgia seria um fracasso, e porque nós oramos, o Senhor atendeu a nossa oração e a cirurgia dela foi adiada e vai ser um sucesso em nome de Jesus. Eu creio nisso. Agora existe um ponto central na oração que você precisa entender de uma vez por todas. Ainda que a sua oração não seja atendida do jeito que você esperava ser o melhor, porque graças a Deus, até quando Ele diz não, é porque o caminho dele é melhor, sempre.
Sempre. Essa é uma garantia que você pode ter. Se você orar, sempre o que acontecer depois da tua oração foi a vontade de Deus. Sempre. Essa garantia já é o suficiente para que eu sempre ore. Se eu orar, eu sei que o Senhor vai responder do jeito que Ele achar melhor. Então isso já me traz paz. Agora existe um ponto central aí que você precisa entender. Quando você ora, ainda que a sua oração não seja atendida do jeito que você queria, quem é transformado é você. A oração nos transforma, a oração muda a gente. A oração pega os nossos pensamentos que iam para cá, e quando nós estamos orando, o Senhor, Ele pega os nossos pensamentos e Ele vai alinhando para colocar debaixo da vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Quero mostrar isso para vocês. Olha aí o texto que eu vou colocar de João capítulo 10. Leia aí comigo, acompanha aí que é melhor do que você ficar olhando e eu ler. Olha aí. João capítulo 10, verso 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, ou seja, tira ela de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e tenho poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Gente, então veja bem, Jesus, ele já sabia que ele iria entregar a própria vida. A morte de Jesus não foi uma decisão dos romanos, não. Jesus já sabia que ele ia morrer e ele também já sabia que ele ia ressuscitar. Por isso que ele disse, a minha vida eu dou e depois eu pego de volta. Agora é aqui que está a grande magia. Jesus, sendo Deus e sabendo que ele iria morrer, olha o que ele faz. Eu vou mostrar para vocês o que ele fez e eu vou explicar o porquê. Lucas capítulo 22, de 41 a 43. Lembrando que Jesus, ele sabia que ele iria morrer. Olha como é que ele ora. E apartou-se Jesus dos seus discípulos cerca de um tiro de pedra, uma distância de uns 10, 20 metros. E pondo-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, passe de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Não é estranho Jesus orar desse jeito? Não é estranho ele sabendo que ele veio para morrer, sabendo que o plano dele era esse, sabendo que o plano era morrer pelos pecados e ressuscitar? Por que Jesus ele oraria para Deus fazer uma coisa que não era o que ele queria que ele fizesse? Jesus não queria sair da cruz, porque ele veio para isso. Então não faz sentido Jesus orar para Deus não deixar ele passar pela cruz. Pai, me livra desse cálice. Não, ele veio para passar por esse cálice. Então por que Jesus ora, mesmo sabendo que Deus diria não nesse caso? Olhe o verso 43. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Volta aqui para mim. Gente, é aqui que tá. Quando nós oramos, ainda que a nossa oração não seja atendida, nós somos transformados, o nosso coração é fortalecido, a gente se enche de paz, o Pai nos enche de uma certeza, de um cuidado, de um amor, e a gente passa, ainda que uma situação difícil e ainda ouvindo um não, a gente passa bem. Por quê? Porque no momento que estamos orando, enquanto estamos orando, o Espírito Santo está preenchendo o nosso coração. Você está entendendo? Pode ser que Deus não responda a minha oração do jeito que eu queria, mas não é nem por isso que eu vou deixar de orar. Mesmo que eu ache que Deus vai dizer não, não é por isso que eu vou deixar de orar. Porque a oração não tem o fim em si mesma. A oração não está atrelada simplesmente ao ato de eu ouvir um sim ou não. A oração em si, ela transforma o meu caráter. A oração transforma o meu coração, o meu emocional. Ela me traz paz. Quando eu oro, eu me encho de paz. Eu quero mostrar mais um texto aí para vocês, para a gente terminar esse vídeo. Olha aí, eu estou colocando aqui para vocês Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Olha só o que diz esse texto do apóstolo Paulo. Não estejais inquietos por coisa alguma. Outras traduções dirão, não andeis ansiosos por coisa alguma. Só que é fácil Paulo falar, né? Mas ele não deixa só dito assim, jogado no ar. Olha como é que ele fala para a gente não andar ansioso ou inquieto por nada. Antes, ou seja, antes da ansiedade, acompanha aí no texto, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas com ações de graças. Ou seja, antes de ficar ansioso, antes de você deixar os pensamentos tomarem a tua mente, antes de você deixar todo o nervosismo, o problema que você está passando, ocupar a tua mente, você ficar muito nervoso, antes, para. Aí ele fala o quê? Apresenta diante de Deus as suas petições, as suas orações, suas súplicas, os seus pedidos, os seus agradecimentos, as suas necessidades, os seus desejos, as suas frustrações, os seus sofrimentos, as suas raivas, as suas vontades. Apresenta tudo diante de Deus.
E olha o que acontece, volta pro texto. Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Volto para cá. Vocês entenderam? Jesus, ele orou aquele momento no Getsemane, mesmo sabendo que ele iria passar pela cruz, mas ele orou porque o ato de orar confortou a alma dele. Deus enviou um anjo para consolar o próprio filho. Então você vai ver que o próprio Jesus, mesmo sabendo que Deus diria não, e entenda bem, Jesus é Deus, mas nesse momento ele estava assumindo um papel de homem. Ele estava 100% homem ali, para que o pecado fosse embutido nele. Ele foi destituído de toda a capacidade de divindade que ele tinha, porque Deus não morre, e Jesus, para morrer na cruz ali, o pecado tomou Deus, ele 100%, ele foi 100% homem para a cruz. A gente fala mais sobre isso em outro vídeo. E aí nesse momento ele ora para quê? Para sair da cruz? Não. Ele ora para ter o coração confortado. E aqui esse texto de Paulo só corrobora com isso, dizendo que quando nós oramos, apresentamos diante de Deus as nossas necessidades, ainda que a gente não tenha resposta. Porque você vê que o texto aqui não mostra em nenhum momento que Deus vai responder a oração favorável ou negando. Ele não mostra a resposta em si. Ele mostra só que o ato de orar é o suficiente para nos encher de paz. A resposta da oração não está atrelada à paz com a resposta em si. Não. O simples fato de eu me derramar diante do meu Senhor é o suficiente para que o meu coração se encha da paz sobrenatural e inexplicável que vem do Senhor Jesus. Então, gente, o que eu tenho para dizer para vocês no final de tudo isso, resumo é: orem sempre. Orem sempre. Quando todas as probabilidades estiverem dizendo não, ore, porque se for da vontade de Deus, ele vai dizer sim. Agora, se você clamar e Deus disser não tenta entender. Muitas coisas a gente não vai entender na hora. Muito difícil a gente vai entender na hora. A gente vai entender lá na frente por que Deus fez. E sempre a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele te ama muito. Ele sempre ouve as suas orações. Sempre. As suas orações não estão ficando no teto. Ele sempre está ouvindo as orações. E ele vai responder segundo o coração dele, porque ele sabe o que é bom para a nossa vida. Então a dica é: ore sempre, sem cessar. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Daniel Saad. Te amo de verdade. Compartilha esse vídeo, curte, mande para uma galera aí, porque tem gente precisando ver esse assunto, precisando conhecer mais do Senhor Jesus. Amo vocês. Só que eu tenho um recadinho antes de você terminar. Não termina ainda não, olha aí. Já se inscreveu no canal? Se inscreve aí, ativa o sininho para você receber as notificações. Eu posto vídeo quase que todo dia. E outra coisa que eu quero falar para vocês também, mande um e-mail aqui para mim, neste e-mail aqui embaixo, ó, daniel.sad@uol.com.br. Por que mandar um e-mail? Você vai receber as crônicas. O que são as crônicas? Textos fantásticos, glória a Deus por isso, sobre a palavra de Deus, com bastante humor, bastante ensino. E se você quiser, você pode ser um mantenedor dessa obra, porque essa obra não tem ninguém que mantém. O Senhor usa vocês mesmo para que esse canal continue, para que esse ministério continue. Então, se você foi abençoado, você pode abençoar também. Mas, Dani, eu não posso abençoar, não tenho condições. Ou, Dani, eu tenho condições, mas não quero. Não tem problema. Você recebe as crônicas do mesmo jeito, porque o meu interesse é te abençoar. Tá bom? Amo vocês. Orem por mim, orem pela Eli. Beijos, até o próximo vídeo.